o suicídio ele é um processo que vai se instalando na vida da pessoa, feito de 4 etapas. Então, primeira coisa, há uma dor emocional presente. Já dei para vocês o exemplo do caso do meu pai, que tinha uma dor emocional, o abandono. Então, há uma dor de alma presente. E aí, qual é o primeiro estágio do processo? A gente chama tecnicamente de ideação suicida. A pessoa começa a pensar que eu vou... não, começa a pensar não fica em nem morte. Tá. Começa a pensar em morte, né? O famoso pensamento suicida. Pensamentos suicidas. Só que como a gente não fala de suicídio em lugar nenhum, a gente não sabe que vez por outra na vida ter pensamento suicida é normal. Pensamento é normal. Quem de nós já não pensou assim, sei lá, na situação, quero morrer! Quero sumir daqui. Pensamento suicida. Só que depois, aquela situação passa e você não pensa mais nisso. Né? Quando que o pensamento é sinal de comportamento suicida? Quando o pensamento de morte é recorrente, ele volta sempre. E aí a pessoa já está em risco de suicídio. Isso não cuidado, quer dizer, se a pessoa não for encaminhada para um profissional ou serviço de saúde mental, psicólogo, psiquiatra, o CAPS e tal, se ela não for tratada, isso evolui para a segunda etapa do processo. A pessoa faz um plano, ela planeja, a gente chama fase de planejamento. Eu também sou professor e eu tenho um aluno que eu comecei a perceber que ele teve aula, só para contar um case, ele teve eu comecei, ele é muito parecido assim comigo, ele é um extrovertidão, brincalhão, e eu comecei a perceber ele entristecido na sala, ele era um CDF, né? Que eu não vou traduzir aqui, mas enfim, um cara estudioso, um nerd, obrigado Gui, obrigado por me salvar. Crânio de ferro. Isso, um crânio de ferro, obrigado, cara, trabalhar com... Bom, fazer um podcast com um psicólogo e um comunicador é barbada. Enfim. E aí eu comecei a perceber que o rendimento dele caiu. Aí eu chamei ele para uma conversa. Eu falei, velho, o que está rolando? E aí na conversa eu comecei a perceber que ele estava em ideação suicida. E aí eu perguntei para ele, fulano, você está pensando em se matar? Ele vira para mim e diz assim, professor, eu vou me matar. Dia 25 de dezembro, enforcado no banheiro da minha casa, porque é o dia dos 25 anos do casamento do meu pai, porque eu estou com ódio do meu pai. Então, ele tinha definido data, local, horário, forma, né? E aqui aproveito para fazer um parênteses. Perguntar não induz. Esse é outro mito babaca que a gente tem na cabeça. Perguntar não induz. Perguntar com amor, com carinho, com respeito, te ajuda a identificar em que grau de risco a pessoa está. Então, primeiro começa com ideação, depois ela planeja, a fase de planejamento. Isso não cuidado, isso não tratado, evolui para a terceira etapa do processo, que é a chamada tentativa de suicídio. O que é a tentativa de suicídio? A pessoa tenta executar o plano que ela traçou. Segunda etapa do negócio, que já é embaçado. Se ela consegue, então o suicídio está consumado. Então o suicídio ele é o final de um processo que vai se instalando com o tempo, ao longo do tempo na vida da pessoa, provocado por vários fatores, né? Como nós já vimos aqui na fala de